Boa tarde a todos. Eu sou o Black Lord e esse é o canal Black Lord. Hoje nós vamos abordar um assunto que é muito procurado pelos ocultistas, pelos neófitos, pelos iniciantes, que é sobre a demonolatria. Sabemos aí que o culto aos demônios, né, a demonolatria, ela existe muito antes do cristianismo ser criado, né? Milhões de anos atrás, mais de 1000 anos, na verdade, né? Existiam cultos aos deuses ancestrais, né? E esses deuses, eles nos ajudavam nas colheitas, nas plantações, eles nos ajudavam em relação a, a tempestades meteorológicas que causavam estragos ali naquelas plantações. Então eram ofertados uh, algumas coisas aos deuses para que essas tempestades não destruíssem ou não chegassem às aldeias e acabassem com aquele trabalho todo e aquela plantação, porque eles viviam muito de subsistência, plantavam para comer e muitas vezes tinham que vender até e ficar com quase nada, porque os governos iam lá e tomavam as colheitas, o dinheiro que se conseguia com a venda de algum produto, né? Então eles recorriam a esses deuses para várias coisas, para proteção, para fartura na colheita, plantação. Eles também recorriam a esses deuses para que as mulheres fossem férteis, para que elas pudessem dar frutos, filhos, né? Filhos saudáveis. Então recorriam-se muito ao poder dos deuses ancestrais, tá? Na verdade, né, a demonolatria, por ser algo muito antigo, né, a gente hoje, depois de termos passado, nossos ancestrais, né, terem passado por muitas coisas, muitos inocentes terem sido queimados, torturados na época da Inquisição, né? Hoje nós estamos, na verdade, trazendo dentro de nós mesmos esse culto aos ancestrais, porque sabemos que esses deuses, eles ajudavam tanto, né? E o cristianismo, quando chegou e invadiu e obrigou a todos a não cultuar esse tipo de divindade, né? Isso passou a nos ferir muito, porque antes do cristianismo, onde ninguém existia para ajudar, eles estavam lá para ajudar, né? Pazuzu, ele trabalhava muito com proteção, ele trabalhava contra mortes de crianças, porque naquela época nós tínhamos aí o mito de Lilith, onde Lilith, na sua essência, né, que ela é essa essência, ela matava crianças, tá? Porque o pensamento dela era o seguinte: se as crianças que ela gerou, os filhos de Lilith, que foram demônios, né, súcubos, incubos, vampiros, foram renegados por Deus, por que Eva, que teve filhos que ela gerou no ventre, não foram renegados por Deus? Se Eva cometeu o pecado do adultério, né, porque ela se deixou envolver dentro de, vamos dizer assim, de um pecado, né, e cometeu um adultério ao aceitar aquele oferecimento da serpente até ela, onde se encontrava Satã, onde se encontrava a própria Lilith, a essência dos dois, né? Isso foi uma forma de adultério, né?
e uma forma de desrespeitar também as ordens divinas do Deus cristão. Então ela não aceitava porque Deus, o Deus cristão, ele aceitou os filhos dela, mesmo ela tendo cometido pecado. E por que ele não aceitava os filhos de Lilith? Então, através desse pensamento, Lilith começou a caçar os filhos de Adão e Eva, os filhos desse mundo, dessa terra, para matar essas crianças, matar esses filhos. E era utilizado muito naquela época um patuazinho de proteção, né, que Pazuzu, que é um grande demônio aí, destruidor, né, ele conseguia bloquear essas forças de Lilith para que essas crianças não fossem atacadas. E era muito utilizado tanto para as mulheres grávidas quanto para as mulheres que iam dar luz, para que essas crianças não fossem consumidas por Lilith ou por algum vampiro de Lilith, né? Na antiguidade, além de Lilith, historicamente falando, existiam cultos que eram muito realizados naquela época. Cultos ao rei Baal e cultos a Moloch. Moloch sabemos que é um dos irmãos, na verdade ele é o irmão gêmeo de Lúcifer, de Satã, tá? Você pegando a cabala clifótica, você vai ver escrito lá em cima, no topo lá, que Moloch e Satã são irmãos gêmeos, tá? The twin brothers, tá? Os irmãos gêmeos. Então, Moloch, ele era muito cultuado. Ele tinha aquela cabeça de búfalo, né? Chifres muito grandes. E a estátua dele na barriga tinha um vácuo, né? Onde queimava o fogo dentro da barriga da estátua, da imagem de Moloch. E essas crianças recém-nascidas, elas eram oferecidas e queimadas vivas dentro dessa estátua de Moloch, tá? E eram oferecidas para aplacar a ira desse deus. Moloch era um deus muito brabo, ele era muito perigoso. Então a forma de se aplacar a ira de Moloch era através de sangue. Então muitas crianças foram oferecidas aí dentro desse fogo de Moloch, tá? Por isso que temos aí, às vezes, algumas piadas em relação a isso, que eles fazem esses chargezinhos, né? Que falam que Satã ama as crianças, né? Não chorem, crianças, Satã ama vocês. Mas é uma metáfora em relação a Moloch, que na verdade ele amava crianças, mas para queimá-las, para destruí-las, para aplacar a sede de sangue que ele tinha. Em relação ao ritual a Baal, rei Baal, ele recebia na época o fruto das primeiras colheitas, tá? Como ele era um deus da fertilidade e da prosperidade em relação a plantações, a fartura de plantações, a primeira colheita era ofertada a Baal para que se pudesse ter mais e mais, para que ele pudesse multiplicar essa agricultura, essa plantação para os camponeses, né? Tem relatos também históricos que informam que Baal também recebia oferendas sanguíneas, tá? Animais, né? Sacrifício de animais. E por ele ter sido o demônio mais cultuado na antiguidade, rei Baal, ele recebia tantas oferendas, mas tantas ofertas, tá? Que aquilo ali juntava muitas moscas,
a modo de que você não conseguia nem chegar no local da oferenda para colocar sua oferenda lá. Você tinha que ir com o rosto coberto, o corpo coberto, porque a quantidade de mosca era tão grande que poderia até entrar em algum orifício, nariz, boca, ouvido. Então as pessoas iam todas cobertas, poder depositar a oferenda e sair. E por isso ele começou a obter o título de Senhor das Moscas, tá? Na verdade, Baal, ele conseguiu esse título de Senhor das Moscas e ele tem o poder sobre todos os insetos da terra, tá? Principalmente as moscas. Então, esses 3 demônios, na verdade 4, né? Lilith, Moloch, Pazuzu e Baal, eles foram aí, na época da antiguidade, na época ancestral, um dos deuses mais cultuados, tá? Pelo povo da Babilônia, pelos fenícios, pelos cananeus e pelos mesopotâmios. Então, era muito divulgado esse culto naquela época, tá? Naquela época não existiam sistemas evocatórios. Então, a demonolatria ela era muito utilizada, porque a demonolatria ela constava apenas em oferecimentos e as velas, tá? E a oferta de incensos para que os deuses recebessem aquela oferenda que estava sendo dada. Sabemos também que no Egito, né, eram oferecidos muitos animais também, boi, bode, búfalos, esses bichos maiores, né, com chifres, pois os chifres eles representam poder e muitas vezes eles causam medo nas pessoas, né? Então, procuravam essas ofertas de bichos grandes com chifres para poder ofertar aos deuses, aplacar a ira dos deuses. Porque apesar deles ajudarem bastante, eles eram deuses que, como nós, também temos os nossos escapes de ira, de ódio, né? Ninguém é bom 100%. Todos nós temos os nossos deslizes e muitas vezes temos o contato com nossa própria energia negativa, que é a energia do ódio, a energia do rancor. Então, os deuses não são diferentes. Eles também possuem a dualidade de ajudar, de ser bom, e tem a outro lado da face, o outro lado da moeda, que seria esse lado da destruição, da aniquilação, do caos em si, tá? Então, esse aí é um pequeno pedaço que eu quis trazer aí para vocês referente à demonolatria, tá? Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante, tá? E por hoje a gente encerra aí esse pequeno bate-papo a respeito da demonolatria. Agradeço a todos por estarem aqui. Até a próxima. Eu sou Black Lord e fiquem aqui no canal Black Lord. Ave Lúcifer.